Olá, queridos estudantes. Aqui quem fala é o professor Jabs e hoje estudaremos a Era Meiji e a modernização do Japão, que vai de 1868 a 1912. Antes de nós iniciarmos a aula de hoje, e que já faz parte desta aula, muitos historiadores não consideram a Era Meiji como fazendo parte da Segunda Revolução Industrial, embora são processos que ocorrem no mesmo período histórico, mas que não são a mesma coisa. Aqueles que defendem que a era Meiji, ela é sim, né, um elemento que compõe a segunda revolução industrial, a defendem porque o Japão ele conseguiu se industrializar rapidamente, desenvolveu uma indústria da segunda revolução industrial, como a indústria química, a indústria pesada, se modernizou e já dá, né, ainda no final ali da Era Meiji, os primeiros passos em direção ao imperialismo japonês que se virá né, que acontecerá depois, né, lançando inclusive o Japão na linha de frente contra as potências imperialistas da América, como os Estados Unidos, e da Europa, como Inglaterra e França. Os que não defendem, né, que a era Meiji, na verdade, ela é um processo distinto da segunda revolução industrial, fazem essa defesa em cima dos fatos de que o Japão ele se modernizou, mas a partir de técnicos estrangeiros, ou seja, da importação de mão de obra estrangeira, e que, na verdade, ele apenas reproduziu, né, a tecnologia que estava sendo desenvolvida no Ocidente e que ele foi bem sucedido nisso, mas que, portanto, ele não foi um país, né, um estado que liderou a, a, que fez parte, né, dos países que lideraram a segunda revolução industrial. Então, só apenas para nós iniciarmos a partir desse debate, que tem outros elementos, né, como que aqui tem outros, né, historiadores também que falam na questão que a era Meiji, na verdade, não seria mesmo não colocar o Japão como um líder, né, um expoente da segunda revolução industrial, mas que foi a modernização do Estado japonês, ou seja, a sua introdução, né, a ocidentalização do Japão e a transformação, né, de uma sociedade feudal numa sociedade capitalista, um Estado moderno, constitucional, centralização política, a introdução já de alguns elementos do liberalismo, também da cultura europeia em geral, tanto das instituições como o ensino, as universidades, quanto alguns outros elementos culturais também. Bom, vamos lá então para a Era Meiji, a modernização do Japão. Quando se estuda a Era Meiji, muitas vezes não se dá a devida atenção ao fato de que o Meiji, né, ele foi o filho sobrevivente do imperador Komei, que foi o 121º imperador do Japão. Então ele sucedeu o próprio pai, né? E ambos, ele aqui eu até coloquei aqui uma legenda, ó, né, que Meiji foi o filho sobrevivente do imperador Komei e da dama de companhia Nakayama Yoshiko, filho do senhor Nakayama Tadaiwasu, ministro e membro do clã Fujiwara. O contexto pré-Meiji. Aqui um fato muito importante que o Japão, antes da Era Meiji, ele estava isolado, né, por há muito mais de 250 anos, 250 anos a 300 anos, foi esse período do Sakoku, mas que fatos foram responsáveis pelo isolamento do Japão e que neste período ele manteve contato com teve relações, né, comerciais e também culturais com a China, com a Holanda e com a Coreia somente.
mas muito pouco, tá? Muito pouco. Praticamente o Japão se fechou e se isolou. Isso se deveu devido ao colonialismo. Foi uma tentativa, até bem sucedida, do Japão não ser colonizado pelos ocidentais, como a Grã-Bretanha, a França e a própria Holanda. Então, esse é o motivo, essa é a razão do isolamento japonês. Tentar, né, ficar de fora, né, de ser colonizado, dominado por nações ou povos estrangeiros. Aqui, e sobre isso, sobre esse isolamento do Japão, depois eu vou falar mais alguns fatos, né, que ocorreram, que foi, por exemplo, a invasão, né, ao domínio da Grã-Bretanha em relação à China, que transformou a China numa semi-colônia. Então foi com muito horror que os japoneses viram essa ocupação da Grã-Bretanha ou britânica na Índia e as suas consequências para a China. Nós falaremos, falei Índia, né, mas é a China, né, que falaremos depois. Então, a estrutura feudal rígida, o Japão então ele era dominado por o shogunato Tokugawa, né? Teve muitos outros shogunatos. A história do Japão é uma história muito antiga, há pelo menos 30 mil anos atrás já há evidência de ocupação do ser humano lá na, né? Nos estamos referindo aqui à pré-história do Japão e é até interessante, né? Em outro momento eu vou gravar uma aula só sobre a pré-história do Japão, depois sobre todo o período feudal, que é o período até mesmo mais conhecido no Ocidente sobre a história japonesa. Todo mundo sabe que o Japão é uma potência econômica, tecnológica, mas quando se trata de desenhos, animes, filmes que veiculam, né, pelo mundo todo, a história medieval japonesa ela é muito famosa e conhecida. Então, como era a estrutura feudal japonesa? O imperador, ele não governava, ele cedia, né, o seu poder para o shogun. O shogun, esse sim, governava, ele tinha o poder político e militar. Então, o imperador, ele era é, é, tratado, né, como pelo povo como uma divindade, mas ele não governava de fato, né, o império do Japão. Quem governava era o shogun, que era o líder político e militar. Então, aqui na hierarquia social, depois do shogun, vinham os daimyos. Os daimyos, eles eram os senhores feudais, os grandes proprietários de terras que detinham seus exércitos particulares, compostos pelos samurais que trabalhavam para eles. Então, abaixo dos daimyos vinham os samurais. Os samurais, né, eles que faziam a segurança e compunham o exército dos daimyos. Eles trabalhavam para os daimyos, que eram os senhores feudais. Abaixo dos samurais vinham os camponeses, né, agricultores, e que eram muito valorizados. No Japão medieval, os comerciantes tinham menos prestígio do que os camponeses, agricultores. Eles, eles desfrutavam de um prestígio social maior do que os comerciantes. Depois vinham os artesãos, que também tinham um prestígio social menor, né, inferior ao dos camponeses, portanto, superior ao dos comerciantes. Os comerciantes, embora eles não eram em grande número e também não eram muito valorizados socialmente, muitos deles enriqueceram. E por fim vinha os párias, que eram os japoneses que exerciam atividades profissionais, como por exemplo a de coveiro. Então aqui estruturei aqui essa pirâmide social do Japão
Inclusive, depois eu vou disponibilizá-la na internet, porque quando eu fui preparar esses slides aqui para ficar mais visível, né, organizado, ou seja, uma lista de tópicos para vocês irem acompanhando não somente o que eu estou falando, mas detendo, né, algumas informações de modo visual também, eu não encontrei uma pirâmide social do Japão traduzida em língua portuguesa. Provavelmente tem, né, em muitas também, mas no pouco tempo que eu tive para fazer essa busca, eu não encontrei. Então, vou disponibilizar que se outra pessoa precisar, estará disponível aí no Pinterest, na internet, pode ser útil para alguém, tá bom? A crise interna. O que estava acontecendo no Japão, né, no Império Japonês, antes da Era Meiji, que levou à Era Meiji? Então, primeira coisa, uma crise interna. Essa crise ela irá ocorrer no século XIX. Primeiro, uma crise da economia feudal. Aqui eu não vou explorar muito isso, mas a população japonesa cresceu muito no século XIX, já contava com muito mais de 10 milhões de pessoas. Posso estar enganado aqui, tá? Vou falar de cabeça, né, de dados que eu adquiri fazendo algumas leituras, há muito tempo atrás sobre a história econômica do Japão, mas o Japão aqui tinha por volta de 30 milhões de pessoas, era uma população muito significativa. E a economia feudal, ela não tem a eficiência da economia capitalista, né? As relações no campo eram feudais, ou seja, uma agricultura ainda pouco produtiva, né? Não era uma agricultura moderna, inclusive porque a propriedade agrícola era feudal, a economia muito mais voltada para a subsistência. Neste período que nós estamos falando aqui, antes da restauração Meiji, o Japão, os seus produtos principais era a seda e o arroz somente. Fomes, causado por isso, uma explosão demográfica populacional no Japão, com um modelo produtivo que tecnologicamente evolui muito devagar quando evolui. Então, se você pega todo o período, né, medieval da história do Japão, você vai perceber que houve sim algumas, inclusive por causa da sua relação com a China, alguns momentos de modernização, né, da economia, da cultura japonesa, né, que sofreu essa forte influência chinesa, mas isso, ou seja, né, não é nada expressivo do que vai ser a modernização do Japão e, né, a passagem do Japão de uma economia feudal para uma economia capitalista. Isso num espaço de tempo muito curto, por volta de 50 anos. Aí, revoltas camponesas, insatisfação da classe samurai de baixo escalão. Aí aqui são várias as razões, não vou entrar muito nisso, deixa isso para uma outra aula, mas os samurais, eles participaram de vários momentos, porque ele compunha o exército do Shogun e que fazia a defesa do Império do Japão contra, por exemplo, invasões estrangeiras. Mas eles eram mercenários, ou seja, eles faziam essa defesa, era uma atividade profissional ser samurai, então, em troca de um salário, ou seja, de uma recompensa de pagamento. Né? Não um salário eles vão cumprir um exército fixo, né, como terá depois, quando depois será criado, né, na Era Meiji, o exército do profissional do Japão, a marinha japonesa, né? Mas, então essa falta de pagamento vou dar um exemplo aqui para ilustrar. Quando o Kublai Khan vai tentar invadir o Japão, serão os samurais que farão a defesa. Portanto, eles não receberão, né, o pagamento, eles não se sentem valorizados o suficiente após essa defesa da invasão do Império Mongol, liderado por Kublai Khan.
fará mais de uma investida contra o Japão, que é uma história muito interessante também. E como diz, né, contra o tempo não há vencedores, né, alguns fatores climáticos atrapalharam muito a investida do Kublai Khan. Isso, mas isso, né, estamos falando muito mais. Só estou dando um exemplo, né, mas não é deste momento aqui da história que nós estamos falando aqui do século XIX, né, pós primeira metade do século XIX. Isolamento político e comercial, o Sakoku, ou seja, esse isolamento do Japão, se por um lado evitou o colonialismo das potências europeias, por outro, o Japão também ficou sem contato com as novas tecnologias, ou seja, as transformações econômicas e políticas que ocorreram na Europa e no mundo nesse período, o Japão pouco ou quase nada, né, aproveitou, teve contato ou influência. Eu vou dar um exemplo. Aqui neste período aqui que nós estamos falando, o Brasil ele já é independente. O Brasil já tinha feito a sua independência. A Alemanha estava concluindo seu processo de unificação junto com a Itália, né, se transformando em grandes potências industriais e europeias, principalmente a Alemanha, não tanto a Itália. A Itália não vai conseguir o mesmo nível de desenvolvimento industrial da Alemanha, que já no começo do século, junto com a Grã-Bretanha e Estados Unidos, ocupará ali a terceira posição, né, como uma das grandes potências europeias, potências industriais mundiais, e já entram na corrida do imperialismo, né? Tanto a Itália quanto a Alemanha, quanto os Estados Unidos, a França, né? Já fez isso há muito tempo. Então esse isolamento político e comercial foi negativo para tanto as inovações políticas, né, no campo da política, da organização do Estado, da sociedade, quanto também da tecnologia, da ciência, do desenvolvimento capitalista, ficou de fora. Tanto que quando nós pensamos hoje, olha, o Japão é uma grande, né, que todo mundo reconhece o Japão como uma grande potência econômica e tecnológica, principalmente nos anos 2000, no final do século XX, o Japão termina como a segunda maior potência industrial no final do século XX. Ele sai entre as grandes potências, das últimas posições no começo ali do século XX, para no final do século XX ser a segunda maior potência industrial, ultrapassando a Alemanha, França, Grã-Bretanha, Itália, Rússia, ultrapassa todos esses países. Final do século XX, os Estados Unidos é a maior potência econômica e industrial do mundo, seguida pelo Japão. Mas já falamos um pouco então aqui sobre esse isolamento, suas consequências, tá? E a pressão estrangeira no século XIX, principalmente os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, mas principalmente os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos olhando, né, para o outro lado do Pacífico e vê uma nação com potenciais milhões de consumidores para os seus produtos industrializados, também fornecedores de matérias primas e disputando a mesma área de influência que é o Pacífico, que é o Sudeste Asiático. Então, isso também vai levar, essa pressão estrangeira também levará à crise interna que vai pôr fim ao shogunato. Para além dessas razões que eu enumerei aqui, outras razões são os tratados desiguais que o Japão, que o Shogun irá estabelecer com os Estados Unidos. Mas falaremos disso um pouquinho mais para frente, mas aqui só para ilustrar. Aí aqui já falei, ó, os tratados desiguais, sempre desfavoráveis ao Japão. A fragilidade econômica, o Japão ele era um país agrário praticamente, ou seja, com uma indústria
quase que inexistente. Não é que o Japão não tinha nada, zero de industrialização. Não, o shogunato deixou algumas bases, né, muito iniciais de industrialização, que depois na era Meiji, né, será elevada à décima potência. Ou seja, será esse prenúncio da industrialização, esse começo, né, dessa industrialização retardatária do Japão, será acelerado e na era Meiji se consumará uma das regiões mais industrializadas do mundo 50 anos depois. A divisão interna, aqui sobre a divisão interna, eu até coloquei este item aqui falar sobre a crise interna. Divisão interna é porque havia alguns samurais e alguns daimyos, senhores feudais, alguns defendiam o shogunato, a sua continuidade e permanência, e outros defendiam, não, que era necessário para evitar, neste período de imperialismo alemão, britânico e francês e americano, que o Japão que se centralizasse o poder para poder organizar o Japão frente a essa investida imperialista do neocolonialismo do século, final do século, no final do século XIX e XX. E a única chance que o Japão teria de não ser colonizado, ou seja, e adentrar no imperialismo, né, nessa nova fase do capitalismo, que é o imperialismo, não como um país explorado, ou seja, submetido às exigências das grandes potências imperialistas, mas como um ator central, que ele teria que se modernizar, se industrializar, e tudo isso passava também por uma reforma política, ou seja, pela centralização, pela restauração, por isso que chama restauração Meiji, pela restauração do poder do imperador. Que imperador? Imperador Meiji, essa divisão interna. E surge o movimento Sonojoi, não sei se é assim que se pronuncia, mas que era reverenciar o imperador e expulsar os bárbaros, que eram os estrangeiros, os colonizadores. E a fraqueza militar frente ao Ocidente fica claro quando o Comodoro Matthew Perry, né, Comodoro americano, munido e guiado pela doutrina do Destino Manifesto, essa, né, de levar liberdade, também a cristianizar o mundo dentro de uma lógica, essa é a justificativa ideológica, mas dentro da lógica imperialista do capitalismo no século XIX e XX, que o Japão ele estava muito defasado em relação ao desenvolvimento da indústria bélica ocidental. Isso tudo leva a uma crise interna e vai por fim ao governo do shogunato e ao feudalismo japonês. Aí, o despertar forçado, aqui, ó, uma pintura, aqui o Comodoro Matthew Perry, C. Perry. Eu não sei se eu falei aqui, acho que eu vou falar aqui na frente, deixa eu ver aqui, ó. Ah, não fala, então eu vou pegar e vou falar, eu vou comentar aqui, já comentei, mas vou comentar novamente. Matthew Perry, ele é a favor do imperialismo, ou seja, ele é a favor, inclusive, da intervenção americana no Pacífico. Então, o Matthew Perry, ele é um expoente dessa visão, desse momento, né, ideológico do capitalismo norte-americano e mundial, que é a fase imperialista do capitalismo. Então, essa expansão, né, do imperialismo americano, depois da sua consolidação, né, então, nos Estados Unidos faz a independência, depois tem a Guerra Anglo-Americana, depois a Guerra de Secessão, Guerra Civil, e depois da Guerra Civil, então, o Norte vencedor, os Estados Unidos começa, então, a se impor, né, como uma grande potência imperialista, primeiro ali a nível regional e depois da Primeira Guerra Mundial a nível mundial. Então aqui o Matthew C. Perry. E quando Matthew, né, Perry, ele vai chegar, né, e vai promover a abertura dos portos em 1853. Então, inicialmente, ele
fala em nome do governo americano, e exige, né, a abertura dos portos para estabelecer comércio com o Japão. O imperador japonês, o imperador não, o Shogun, né, o Shogun, ele consegue um ano aí meio que enrolar os americanos, né, não dá nenhuma resposta, mas depois, aí não tem como mais, ele é forçado a um ano depois, né, a frota negra de Perry vai retornar e aí ele será obrigado a abrir os portos para os americanos. Então, a frota negra de Perry chega em 1853, que durante o shogunato Tokugawa. Aí o choque tecnológico e a humilhação, ou seja, como que as potências ocidentais são muito mais desenvolvidas em todos os sentidos mesmo, tecnológico falando, não só a indústria bélica e militar, mas o que fica notável aqui é a indústria bélica e militar. E aí os japoneses, então, são humilhados, ou seja, e forçados a estabelecer tratados desiguais que favoreciam o comércio e o desenvolvimento dos Estados Unidos em desfavor do Império do Japão. Então, privilégios comerciais, extraterritorialidade aos ocidentais, e isso vai dar início a uma reação nacionalista, que é o lema, né? Que é o Sono Joy, é o lema, que é reverenciar o imperador e expulsar os bárbaros. Aqui é uma litografia da Frota Negra de Perry. Quando o Matthew Perry chega aqui, comodoro americano, na Baía de Edo, para fazer a abertura dos portos para o comércio dos produtos americanos, o, o futuro, né, imperador Meiji, ele é uma criança. Acho que não tenho certeza, mas ele deve ter entre 5 e 6 anos de idade, por aí, talvez um pouquinho mais, mas era uma criança. Aqui, ó, a abertura então dos portos, algumas representações icônicas, né, da arte aqui em relação a este momento da história do Japão e do imperialismo norte-americano e também da história mundial, porque a partir daí o Japão vai se inserir na globalização, ou seja, né, na economia mundial. E não só vai se inserir, mas se tornará uma potência, né, a partir de 1850. Litografia da Frota Negra de Perry na Baía de Edo, as campanhas pela cristianização e pela expansão do destino manifesto, essa ideia de cristianizar, de desenvolver, de civilizar o mundo, essa missão civilizadora dos americanos, né, o fardo do homem branco, como diz um poeta americano. Então, ó, as campanhas eram mais do que comuns durante todo o século XIX nos Estados Unidos. Então, a chegada dos americanos na Baía de Edo para promover a abertura dos portos japoneses e terminar com o isolacionismo japonês dos últimos 250 anos, desde o século XVII, foi um momento importante na história americana, japonesa e mundial. Aqui é o próprio Comodoro Perry, foi um grande apoiador da expansão norte-americana no Pacífico, ele participando, né, da aquisição do Havaí e da ilha Midway, que são os primeiros passos do imperialismo norte-americano. Aqui, ó, uma dinastia. Aqui eu coloquei isso daqui, é importante. Isso daqui não é sobre a era Meiji, mas está diretamente relacionado. Isso aqui é uma dinastia, a humilhação da China, Qing, que foi quando os britânicos, né, impôs a colônia, transformou, né, a Índia numa semicolônia, a partir do Tratado de Nanquim, de 1842, um tratado totalmente desfavorável para a China, onde a China perde a sua soberania, podemos colocar assim. E que isso terá consequências, porque os chineses, eles consumiam ópio. Isso teve alguns efeitos para a economia chinesa. Então, grande quantidade de minerais preciosos, né, ou metais preciosos chineses foram
totalmente perdidos, né? Ou seja, foram embora para a Grã-Bretanha da China. E o ópio, que era um produto comercializado pelos ingleses, eles vendiam o ópio para os chineses, vai causar também um problema social na China. Então a China passava por um problema econômico, que era seus metais preciosos estavam sendo levados para o Ocidente, né, pela Grã-Bretanha, e internamente eles queriam proibir a venda do ópio, que vai levar à Primeira e à Segunda Guerra do Ópio. E durante tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra do Ópio, um momento assim que simboliza a violência do imperialismo da Grã-Bretanha em relação à China, foi que o antigo Palácio de Verão, que era símbolo da, da glória, né, imperial chinesa, foi saqueado e depois incendiado pelos soldados da Grã-Bretanha. Isso foi impuseram uma grande humilhação à China. E o Japão está vendo o que está acontecendo e sabendo o que está acontecendo. E por isso que isso é um dos fatores também que vai levar à era Meiji. O medo que isso acontecesse com o Japão. O Japão, fraco, enfraquecido como está, atrasado como está, irá cair nos tentáculos violentos do imperialismo. Se não for alemão, será britânico, se não for britânico, será americano ou francês. Então, algo há de ser feito, precisa ser feito. E aí o declínio da China para uma semicolônia. Aí iniciamos então a nossa aula de hoje sobre a restauração Meiji, de 1868. O primeiro fato importante é a Guerra Boshin, que foi uma guerra civil, né, que ocorreu no Japão entre 1868 e 69, que nela forças leais à dinastia Qing se uniram para derrubar o shogunato e restaurar o poder do imperador. Então, isso aqui é o ponto de partida. Quem era então o jovem imperador Mutsuhito? Então, com apenas 15 anos, o imperador Mutsuhito, que depois passaria a ser conhecido como Imperador Meiji, o governo iluminado, em outras traduções, o governo esclarecido, vai assumir o poder em uma cerimônia simbólica. Aqui ó, algumas fotografias do Imperador Meiji, mais jovem, depois mais velho. E em 1868 ele também fará um juramento de 5 artigos, influenciado por alguns daimyos, que ele jurava que ele iria, queria abrir, né, formar, né, as assembleias deliberativas, que será a dieta, a união de todas as classes, ou seja, por fim essa estrutura hierárquica feudal que já falamos anteriormente. Liberdade de profissão, havia essa distinção de profissões de acordo com o extrato social que você pertencia na sociedade japonesa. Ou seja, não, agora é a vocação, ou seja, de acordo com a vocação, cada um é livre para escolher a sua profissão e dando ênfase a essa ideia de vocação, que nós conhecemos bem, né? Essa ideia de vocação vem, vem da Europa, né? Tá lá na obra do Max Weber, né? O Espírito do Capitalismo, a Ética Protestante, que é a valorização do trabalho, né? Está lá na Reforma Protestante. Então, a liberdade de profissão, a observação das leis, que, o que se refere a isso, a observação das leis? A um governo justo, tá? Uma ideal de aplicação das leis de forma justa. Não mais, ou seja, os privilégios feudais serão sendo abolidos e a influência também sendo abolida no Japão. E a busca por conhecimento no mundo. O Japão irá trazer técnicos, profissionais, cientistas estrangeiros para ajudá-los neste processo de aceleração da modernização do Japão, ou seja, de tirar o Japão, tirar o atraso do Japão e transformar o Japão numa grande potência que tenha o mesmo nível tecnológico, econômico, político e social das grandes potências
europeias. Podemos dizer então que a Era Meiji também é um período né, não diria europeização do Japão, mas de ocidentalização do Japão. Embora o Japão, né, a política da Era Meiji é uma política conservadora de se apropriar de todo o desenvolvimento econômico e tecnológico e em alguns pontos políticos do Ocidente, trazer essas instituições para cá, mas ao mesmo tempo de não, por exemplo, transformar o Japão num país cristão, tá? Manter a tradição japonesa. Então, coloquei esses três tópicos aqui, ó, que são então fundamentais do início da Era Meiji. Quais são os pontos centrais do governo Meiji? Modernizar o Japão, abertura do governo à participação pública, né, que por meio das assembleias deliberativas e da dieta, né, da criação da dieta, e o fim do isolamento. Aqui uma fotografia, uma- acho que é uma litografia aqui, né, do Meiji, do imperador Meiji aqui no Japão, aqui no século XIX, bem no começo da Era Meiji. Quais foram as grandes reformas, o pilar da modernização da Era Meiji? Primeiro, o fim da sociedade de classes. Depois, a centralização do poder, o fim de toda a estrutura feudal do shogunato e a reforma educacional. Não sei se eu falei aqui, mas eu vou falar. No período da Era Meiji, o governo Meiji, ele irá transformar em propriedade privada, ou seja, ele irá transformar todas as propriedades dos antigos senhores feudais será desestruturada e todas as terras serão transformadas em propriedades privadas, tá? Então, é o fim da propriedade feudal para uma propriedade privada voltado para o desenvolvimento da produção agrícola nos modos capitalistas, tanto em sua estrutura, eh, eh, na sua função social. E aqui a reforma educacional. O ensino no Japão, primário, secundário, ele já era disponibilizado para toda a sociedade. Agora, o superior, ele tinha ficado, ele era restrito às elites. Portanto, para que você conseguisse, né, num espaço de tempo tão curto como 50 anos, tirar todo o atraso japonês, ou seja, de uma sociedade feudal, se transformar numa sociedade, numa grande potência industrial da segunda revolução industrial, indústria química, indústria pesada, né, indústria do aço, indústria automotiva, de máquinas, era necessário petrolífero, né, de energia elétrica, era necessário que uma grande quantidade, né, não seria suficiente apenas importar a mão de obra estrangeira, é necessário produzir a própria mão de obra qualificada para impulsionar e levar adiante o projeto modernizante do Japão na era Meiji. E tudo isso será feito pelo Estado. Essa é uma das grandes diferenças do processo de industrialização do Japão no século XIX de qualquer outro país europeu, porque a doutrina econômica deste período é o liberalismo econômico, ou seja, a não intervenção do Estado na economia, ou uma intervenção mais regulatória. No Japão, não, o Estado será o propulsor, né? Ele criará as empresas, os aibatsus, que depois serão vendidos e privatizados, mas ainda assim sob forte influência e controle do governo japonês, do Estado japonês. O Estado japonês, na era Meiji, ele fará uma política econômica totalmente distinta da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra e de qualquer outro país. O Japão, né, o Império do Japão, ele será o ator central do processo de modernização do Japão. Aqui é o Imperial College, ou o Imperial College Engineering, né, o IC, aqui na foto de 1880. Portanto, ele começou a funcionar em 1873. Sobre a reforma educacional, para dar um pouquinho mais de conhecimento, aqui o Henry Deere e o Edmund Morrell, né, um escocês e outro inglês, eles que serão aqui, vamos começar aqui pelo Edmund Morel. O Edmund Morel, ele que será o grande idealizador
É o primeiro grande técnico, ele que será convidado para pelos japoneses para poder implantar a primeira faculdade de engenharia no Japão, tá? Mas ele acaba morrendo, né? E aí quem vai assumir e continuar os trabalhos será o Henry Deere, que era escocês, né? Com 25 anos, idade de 25 anos, ele foi engenheiro e diretor da faculdade. Aí depois ele volta para a Escócia e tal, tá? Mas é uma história muito interessante do Henry Deere e do Edmund Morel, tá? Só para você, isso é um ponto importante, como que o Japão ele vai importar essa mão de obra qualificada e estrangeira, já que ele não dispunha, né, internamente desses profissionais para poder industrializar e transformar o Japão numa potência. Era meio sobre vários prismas, deve ser estudada a fundo, porque foi um projeto muito bem sucedido que transformou um país feudal numa grande potência industrial e até hoje no mundo uma grande potência industrial e econômica. Um outro ponto, né, para além essas reformas que o Meiji fez, como a universalização da educação, a industrialização e militarização, a Revolução Industrial Japonesa, o Zaibatsu. Aqui eu coloquei, deixa eu tirar o som desse. Aqui eu coloquei, aqui eu coloquei que os Zaibatsus, mas assim eu vou falar um pouquinho sobre a história, não muito a fundo, tá? Para essa aula também não se estender demais, mas os Zaibatsu quem inicialmente cria os Zaibatsu é o Estado, são empresas públicas do Estado japonês. Depois serão privatizados e transferidos para a iniciativa privada, para as antigas dinastias, né, os daimyos ou as famílias mais ricas do Japão, mas ainda com forte ligação com o Estado japonês. Aí eu coloquei as maiores aqui, ó. A Mitsubishi, fundada em 1870, olha os ramos que ela vai atuar: a indústria pesada, automotiva, eletrônica, metalurgia, mineração, alimentos e serviços financeiros. Lembrando que a segunda revolução industrial é a passagem, né, do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. Os bancos tornarão protagonistas, tá? Então, se quase em todos os abates aqui você irá ver que eles têm ramos financeiros. A Mitsui, ó, comércio geral, finanças, energia, minerais, metais, infraestrutura, produtos químicos, alimentos e serviços. A Sumitomo, em 1615, mineração, metalurgia, infraestrutura, produtos químicos, finanças e serviços de comunicação. A Yasuda, 1880, setor financeiro, incluindo serviços bancários, seguros e empréstimos. A FUIO, setor financeiro com ramificações em diversas indústrias. A Sanwa, setor financeiro e produção de materiais de construção, como venezianas e portas. E a Dao Kanju, né, setor financeiro com serviços bancários e investimentos. E depois a modernização das forças armadas. Aí aqui, ó, o Fujibank, né, um dos maiores bancos do mundo. Até hoje, aqui o símbolo ó, da Mitsubishi, da Mitsui aqui, ó, dos Zaibatsu japoneses. E o preço da modernidade. Qual foi o preço da modernidade? Primeiro, a rebelião de Satsuma, em 1877. Ou seja, alguns não estavam vendo os samurais, eles vão se rebelar contra o governo Meiji. E eles serão, né, o governo Meiji irá com o seu um exército, né, profissional, irá derrotar os samurais e é o fim dos samurais na história do Japão, consolidando aí também, é um dos elementos que consolida a era Meiji, ou seja, é o fim do feudalismo e a superação, ou seja, das antigas estruturas sociais, econômicas e políticas que sustentaram o shogunato antes da era Meiji. Então, a rebelião de Satsuma é importante, né? Seria aí o último ato
na história do Japão dos samurais. Mas o que acontecerá com esses samurais? Esses samurais estavam se sentindo desprestigiados, até porque eles tinham perdido a sua função social, né? Eles se tornarão funcionários públicos. Grande parte deles se transformarão grandes, se tornarão funcionários públicos no Japão moderno. Outros soldados. E aí, as primeiras guerras, ó, a Guerra Sino-Japonesa, e que irá de 1894 a 95, que se encerra com o Tratado de Shimonoseki, e o Japão levou, né, com essa guerra, a ilha de Taiwan e as Ilhas Pescadoras, também a Península de Liaodong, que terá, né, depois que ser devolvida à China sob a pressão aí das outras potências. E a Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905, né, o grande Império Russo foi derrotado pelo Japão. Tudo isso vai alimentando também uma visão de mundo imperialista do Japão, que o Japão irá passar de uma nação temerosa de ser colonizado para uma nação colonizante, de um império que teme o imperialismo, né? O Império do Japão, mas assim, de uma monarquia que teme o imperialismo para uma monarquia imperialista, moderna e imperialista. Isso num período curtíssimo de algumas décadas. E a guerra russo-japonesa faz parte deste reforço nacionalista ideológico do Japão, que vai alimentando que vai lhe lançando cada vez mais em rota de colisão com o imperialismo, ao se tornar ali ao começar a se tornar uma potência imperialista regional. E aqui a Guerra Russo-Japonesa termina com o Tratado de Portsmouth, que acabou, né, a parte sul da ilha Sa- Sakhalin, cessão de direitos de arrendamento, controle de portos na península de Liaodong, incluindo a base naval de Port Arthur, controle da linha férrea no sul da Manchúria e também o reconhecimento do domínio japonês sobre a Coreia. Aqui eu não falei sobre isso, também não vou me adentrar agora, mas o Japão ele não era somente uma ilha, tá? Como nós conhecemos hoje, tá? Mas deixa isso sobre uma aula especial sobre a história do Japão, desde lá da pré-história japonesa, 30, 40 mil anos atrás. Qual foi o legado da Era Meiji? Primeiro, o fim do shogunato. Então, a restauração do poder imperial, centralização do poder político, que vai pôr fim ao domínio militar de 265 anos do shogunato Tokugawa. Teve outros antes, tá? É que o que antecede a Era Meiji é o shogunato Tokugawa. Abolição do feudalismo, aqui, né, ou seja, o sistema feudal de domínios Han foi substituído por um governo centralizado, né, o fim dos daimyos, a Constituição Meiji e a Dieta, que é o parlamento. O Japão irá se transformar numa monarquia constitucional, que é um fato importante, a primeira Constituição do Japão em 1889 e a formação da Dieta Imperial, estabelecendo aí as bases de um governo constitucional. A Constituição do Japão foi muito influenciada pela Constituição dos países ocidentais, tá? Embora muitas instituições o Japão importou da China, algumas, mas foi muito influenciada pelas constituições ocidentais. Essa é a primeira, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial com a derrota japonesa. A Constituição mesmo, já falei, né? A industrialização acelerada. Ao governo ele investir em ferrovias, navios a vapor e fábricas para construir uma economia industrial robusta, né? Imitando modelos ocidentais. Aqui dá para fazer um paralelo dessa diferença se nós colocarmos a era Meiji no contexto da Segunda Revolução Industrial, que na primeira Revolução Industrial, né? Ela foi produto da iniciativa do setor privado, da burguesia, né? Enquanto que aqui na segunda Revolução Industrial, e também depois nos outros países, não que o Estado não teve papel, ele teve papel, né? Mas igual no Japão, não. E a reforma agrária,
que novas leis, né, de porte-terra foram implementadas, ajudando a modernizar a agricultura e a financiar a industrialização. O Banco Central, o Banco do Japão, que foi estabelecido, centralizando a política monetária e financeira, inclusive para impulsionar o crescimento econômico. Mesmo depois que o governo japonês irá vender as empresas públicas, né, para as famílias, né, que o que fará conhecido, né, como os Zaibatsu, ele continua financiando e impulsionando este desenvolvimento. Inclusive, ele vai desestimular, por exemplo, o investimento estrangeiro para que surgisse as indústrias nacionais, para o fortalecimento mesmo das indústrias do Japão. E o exército moderno, o Japão adotou a conscrição militar universal, importou a tecnologia tática militar ocidental para criar um exército e uma marinha fortes, como se mostrará, né, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Expansão territorial, falamos já sobre a guerra sino-japonesa sino-japonesa e russo-japonesa. O poder naval do Japão será crucial, né, para sua projeção de poder na Ásia Oriental. A educação universal, a, a, a educação na era Meiji se tornará obrigatória para meninos e meninas, e um objetivo disso era um deles, né, qualificar a mão de obra. Ocupações liberais, ou seja, já disse isso também, ou seja, todas as pessoas agora poderiam ocupar qualquer profissão de acordo com a sua vontade, vocação, e não, e não de acordo com sua origem familiar, né, de nascimento. E a simbologia ocidental. O Japão ele irá sofrer esse processo então de ocidentalização que irá que irá ser muito perceptível na arquitetura. Aí aqui, eu coloquei aqui porque o fim da Era Meiji se começa com a ascensão do imperador Meiji ao poder, né, do governo esclarecido, do governo iluminado, que é o que significa Meiji, dando início à Era Meiji. Aqui a Era Meiji termina com a sua morte. Então aqui, ó, nós temos então, aqui está o túmulo, ó, no Japão, do imperador Meiji. Esse aqui é o túmulo dele. E aqui o dia da sua morte, ó, aqui sendo levado, né? Aqui uma grande despedida para o imperador Meiji, aqui fazendo seu trajeto fúnebre, né? E não disse aqui, mas gostaria muito de dizer, o imperador Meiji, ele escrevia poemas desde criança. Se eu não me engano, posso estar errado, faz tempo também que eu li sobre isso naquele livro, no livro sobre a história do Japão, de um historiador brasileiro. Esqueci o nome dele aqui, mas seria muito legal relembrar. Ele é realmente muito bom. Ele, o Imperador Meiji era poeta e no teor de suas poesias, que ele escreveu praticamente durante, tem quem diz que ele escreveu 100 mil poesias, né? Que ele escrevia 4 poesias por dia, algo assim. Mas o teor da sua poesia era muito mais voltada para uma moralização da sociedade e para essa construção ideológica, né? Ou seja, esse projeto do Imperador Meiji, que era modernizar o Japão, transformar os costumes no Japão. Então, a valorização moral, a manutenção da tradição e, ao mesmo tempo, a defesa da paz e da modernização. Então, aqui um poema dele, ó, não reclames com a idade, pois tens um trabalho, não os dês desculpas e continua a trabalhar arduamente até que consigas. Tá bom? Então, aqui encerramos a nossa aula de hoje sobre a Era Meiji, que transformou o Japão feudal de 1868 na grande potência industrial em 1912 e a segunda maior potência industrial do mundo em 1990, no final do século XX. Como nós sabemos, não podemos deixar de falar, essa fase imperialista do capitalismo levará à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, e o Japão será praticamente destruído na Segunda Guerra Mundial, embora os ganhos
do desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento do capital humano japonês foi tão grande neste período que mesmo após a derrota na Segunda Guerra Mundial, com duas bombas atômicas lançadas sobre o seu território, destruindo, né, grande parte do seu legado econômico, o Japão se reergue e se transforma no final do século XX na segunda maior potência econômica do mundo, superando a Alemanha. Um abraço a todos e até a próxima aula.